Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Todos me ouvem? Sim. Amém. Hoje eu não vou usar o microfone. Amém? Você que pode, coloque-se em pé. Vamos dar início à nossa reunião desse nosso domingo, agradecendo a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que já está aqui nessa casa, que habita neste lugar, que faz morada em nossos corações, em nossas vidas. Amém? Você que pode, fecha os teus olhos. Vamos fazer a nossa primeira oração desta noite? Pai, em tua presença, Senhor, em oração aqui nós nos colocamos nesta noite, diante de ti, Senhor, agradecendo ao Senhor por chegarmos aqui em paz, seguros, abençoados pelo Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor faça-se presente nesta reunião, que teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, Senhor, não apenas neste ambiente, mas em nós, Senhor. Que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor realize milagres, prodígios e maravilhas entre nós, que o Senhor manifeste a tua glória neste lugar, Senhor, e que tudo que nós façamos aqui venha honrar, engrandecer e exaltar o teu nome, porque só o Senhor é digno e não existe outro como o Senhor. Fique à vontade, Senhor, entre nós, faça aquilo que o Senhor desejar nesta noite. Nós estamos aqui por tua causa. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizer, em 2 Coríntios 3,17, que aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Amém. Então, nesta casa, o Espírito Santo de Deus está. Amém. Então, você é livre para adorar, você é livre para cantar, você é livre para orar, para ficar à vontade na presença do Senhor. Amém. Nós não estamos aqui para olhar e reparar um ao outro. Estamos aqui para render a nossa adoração ao Senhor, que é digno. Amém? Então, vamos adorar ao Senhor. Nós vamos declarar que Ele tem liberdade aqui e que nós somos a sua casa, a sua habitação, a morada do Senhor. Que Ele coloque as coisas no seu devido lugar. Que você clame ao Senhor com essa canção. Que você já se abra para Ele, já se renda ao Senhor. Já se entregue de todo o coração. Oh, Senhor, fique à vontade. Senhor, fique à vontade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declara, eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Faça o que o Senhor deseja, Senhor. Faça o que o Senhor deseja esta noite, Senhor Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Jesus. A tua liberdade, Jesus querido, tem nos alcançado, Senhor. A liberdade do Senhor está em nós. Não para que nós venhamos fazer aquilo que desejamos, mas temos liberdade, Senhor, a Deus, para renunciar o pecado,
para estar longe de tudo aquilo que nos impede de nos achegar ao Senhor, todos os impedimentos, Senhor, que se achegam a nós e nos levam para longe de Ti. É essa liberdade que nós temos, liberdade no Senhor, para poder renunciar todas as coisas que nos fazem pecar, para estar contigo, Jesus. Porque o Teu perdão, ele é completo nas nossas vidas. O Teu perdão é completo, Senhor, em nós. Aleluia. Vamos declarar o Teu perdão. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Senhor. Faça conforme o Senhor desejar em nossas vidas, Jesus. Faça conforme o teu querer, Senhor. Já não eu mais vivo, mas vive o Senhor em mim. Não vive mais, Jesus querido, meu eu, mas o Senhor a governar a minha vida, Senhor. O Senhor a fazer tudo aquilo que o Senhor tem desejo, Senhor. Oh, aleluia. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada pelo reinar do Senhor nessa casa e sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cantando Aleluia. Aqui sobre deixar o Senhor colocar as coisas no lugar. O Senhor me trouxe à memória algo que eu estava conversando com a Cris ainda hoje. Que o Senhor tinha falado já comigo e com o Beto, né? A questão do shalom. Né? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E hoje eu estava meditando sobre isso, já pensando nessas canções que seriam ministradas esta noite, e o Senhor falou comigo que as primeiras coisas que nós devemos fazer nesse princípio do shalom, né? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, ele precisa começar dentro de nós. Né? A princípio eu pensei, eu tenho que começar a fazer isso dentro da minha casa, né? Arrumar as coisas. Da mesma maneira que o Senhor arruma as coisas em nós, nós precisamos fazer isso dentro da nossa casa. Mas o Senhor falou, existem coisas que nós precisamos, dentro de nós, colocar no seu devido lugar. Muitas das vezes é um tempo de oração, é uma renúncia que nós precisamos de um tempo para ler a palavra, estudar a palavra, buscar um pouco mais de conhecimento. A palavra de Deus ela vai dizer que nós perecemos por falta de conhecimento. E muitas das vezes nós gastamos tempo com tantas coisas que são vãs e não dedicamos um tempo para Deus, não dedicamos um tempo para estudar a palavra, para conhecer a palavra de Deus. E nós estamos vivendo em tempos que nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos entender a palavra de Deus. Então, que você tenha isso dentro de você hoje, entendendo, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, a começar dentro de você. E depois no exterior, que é a nossa casa, que é o nosso primeiro ministério. Vamos colocar as coisas no lugar. O Senhor ele tem exigido de nós santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos nos santificar neste tempo. É preciso que nós venhamos nos posicionar diante do Senhor. O Senhor ele quer que nós nos posicionemos como servos de Deus, como filhos do Senhor.
Existem coisas que o Senhor vai fazer, que Ele precisa de servos posicionados. Amém. Então, que nós possamos ser esses servos posicionados do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. E o Senhor, nosso Deus, os tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Mais uma vez nos galhos secos. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. E o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para nossa alegria. 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 Declare para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Mais uma vez. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Oh, glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele vai dizer: por que andais ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir? Os lírios do campo se vestem e eles não ceifam, não fazem nada. O Senhor cuida e os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que eles? Por que nós andamos ansiosos nesses dias? Por que nos preocupamos com coisas que não devemos nos preocupar? O Senhor, Ele tem trazido sobre nós o pão de cada dia, o sustento, o alimento e tudo que nós precisamos. O Senhor não deixa faltar aos seus, aqueles que amam, aqueles que obedecem, aqueles que são filhos do Senhor. Ele não deixa faltar nada para nós. Ele tem suprido toda a nossa necessidade. Então não ande ansioso. Não se preocupe com aquilo que Deus vai prover na sua vida. Apenas descanse e confie e Ele trará para você aquilo que você necessita todos os dias do seu viver. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. És exaltado para sempre, Senhor. Glória a Deus. És exaltado para sempre, Jesus. Oh, aleluia. Te louvamos por tudo, Senhor. Te louvamos. Graças a Ti por isso, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem andado ansioso aí? Glória a Deus. Aleluia. Vivemos num tempo de muita ansiedade, né? Ter um pouquinho de ansiedade é normal, gente.
O que não pode é ser em excesso, né? Algo que foge do controle, né? E é interessante essa palavra que o Senhor diz, né? Que a gente não ande ansioso. Porque a natureza é cuidada pelo Senhor, né? Os passarinhos, eles não precisam se preocupar com o que eles vão se alimentar. O Senhor tem trazido o alimento para eles. Mesmo em tempos de escassez, o Senhor não deixa faltar para os seus. Os animais, né? A palavra do Senhor vai dizer que nós temos muito mais valor do que os animais, do que as plantas para Deus. Então, por que nós não vamos crer que o Senhor ele pode prover? Na oração do Pai Nosso, o Senhor não vai dizer, né, que o Senhor nos dará o pão de cada dia? Então, não é ter em abundância, assim, a ponto de, né, vamos dizer assim, um celeiro muito cheio. O Senhor ele vai trazer a porção que nós precisamos naquele dia. Muitas das vezes a gente pensa que o prover de Deus é algo tão grande que todos vão ver. Muitas das vezes é, mas o nós glorificarmos a Deus é nas coisas pequenas do dia a dia. É você poder levantar pela manhã, você ter saúde. É você poder abrir os seus olhos pela manhã, despertado pelo Senhor. É você poder sentar à mesa, você ter um café para você se alimentar. É você ter o alimento para você comer na hora do almoço. Uma cama para você deitar. Então, queridos, é nas mínimas coisas que o Senhor, ele provê na nossa vida. Então, que você confie no Senhor. Que ele é rei, ele é senhor, ele governa, ele traz a provisão, ele traz o cuidado, a saúde que muitas vezes a gente tem buscado, né? Cura na saúde, o Senhor ele tem tudo isso para nos dar. Confie no Senhor de todo o seu coração. Amém? Amém. Ele é rei e ele governa para sempre. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adora, igreja, ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, te manda em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, receba, Senhor, toda a adoração da tua noiva, da tua igreja, Jesus. Tudo que nós temos aqui, Senhor, para ofertar é para o Senhor. É para te honrar, é para te engrandecer, é para declarar que tu és Rei, Senhor e Santo, e que não existe outro como tu, Senhor. Só tu governa, Jesus querido, as nossas vidas. Só tu governa este lugar. Aleluia. Graças te damos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Engrandeça o Senhor com suas palmas. Oh, toda a honra seja dada ao teu nome, bendito Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja pode tomar o seu assento? Aleluia. E antes de eu chamar aqui o evangelista Campos para estar ministrando a palavra, eu quero compartilhar algo com você, quero testemunhar. Nossa, toda vez eu derrubo isso. Toda vez eu derrubo com a pasta. Coloca aí para mim, amor. Eu quero testemunhar algo que eu tenho vivido com o meu Senhor. Como eu disse, o princípio do Shalom, né? O Senhor tem falado isso com a gente. E é interessante como que Deus trabalha na nossa vida, ministerialmente falando também, né? Que aquilo que o Senhor falou conosco, em particular, o Senhor falou com a Cris e o Fá, né? Também no particular deles, né? Isso mostra o quanto o Senhor tem nos conectado, né? E eu comecei a colocar esse princípio na minha casa, né? De colocar as coisas no lugar. Aí eu saí, fiz uma listinha lá, né? Do que precisava ser colocado no lugar, o que estava quebrado, o que estava faltando, enfim. O que tinha de acúmulo, né? Porque às vezes a gente acumula algumas coisinhas. E eu comecei a orar ao Senhor. E eu falei, Senhor, eu quero colocar um armário na minha cozinha. Porque o armário que eu tinha era muito pequenininho, não cabia todas as minhas coisas. E eu falei, eu quero deixar tudo em ordem, mas eu preciso de um armário. E aí, eu falei, agora, né? O dinheiro não estava assim, sobrando, né? Mas eu falei, eu creio que Deus pode prover. Aí eu vendi um objeto que eu tinha na minha casa e eu falei para Deus, Pai, eu tenho esse valor e eu preciso de um armário que caiba na minha cozinha, do jeito que eu falei para o Senhor que eu queria. Eu falei, é esse valor que eu tenho. E aí eu fui procurar o armário. Eu não achava nada do meu gosto, nada que coubesse na minha cozinha. Os armários eram todos grandes, né? Minha cozinha é pequena, a gente mora num apartamento. E aí eu falei, Pai, eu levantei pela manhã e eu falei assim, Senhor, prepara hoje um armário para mim. E aí eu entrei no Marketplace. Entrei lá e tinha um armário lá no valor que eu tinha de dinheiro em mãos, o valor que eu tinha. E aí eu mandei mensagem para o rapaz, ele já me respondeu prontamente, falou que entregava para mim, não cobrava taxa. Eu falei, glória a Deus, porque era o valor que eu tinha, né? Não tinha mais. E Deus preparou. O armário do jeito que eu queria um balcão e um armário aéreo para mim colocar as minhas coisas. E o Senhor preparou naquele dia. E aí o Beto ainda brincou assim, né? Eu não tinha micro-ondas, né? O meu tá com o meu filho. Aí o Beto falou, agora a gente vai comprar um micro-ondas. Ele falou assim, já pesquisa aí, Molly, um micro-ondas pra gente comprar hoje. Eu dei risada, né? Porque eu falei, Senhor, não tem, né? Amém. E aí a vizinha lá debaixo do nosso apartamento pediu para ele fazer um serviço na casa dela. E aí a gente estava colocando os armários e o Beto foi lá para colocar, para mexer lá na casa dela, que precisava fazer arrumar um ralo. E nós chegamos lá e ela falou assim para ele, falou, seu Beto, o senhor tem micro-ondas? Ele falou, não. Ela falou, olha, eu tô com esse daqui, pode levar para o senhor. E eu falei, glória a Deus, o Senhor preparou o armário e o micro-ondas. Aí eu falei para o Senhor que eu queria trocar o sofá da minha sala. Queria trocar. Também não tinha recursos, né? Aí eu vendi algumas coisas que eu tinha para juntar um dinheirinho. E aí fui procurar. Enquanto eu não tinha dinheiro, aparecia de tudo lá. Eu salvava, eu falava, pai,
conserva para mim poder comprar. Mas não dava certo, não dava certo. Eu falei, Senhor, prepara aquilo que o Senhor sabe que é melhor para mim, não aquilo que eu quero. O que o Senhor vê que é melhor para mim, o Senhor prepara. E aí, quando eu estava com o dinheiro em mãos, eu fiquei 2 dias procurando sofá e eu não achava. Não achava do jeito que eu queria. E aí, na sexta-feira, sexta ou sábado? Sexta, eu estava lá em casa vendo umas coisas do serviço do Beto, resolvendo algumas coisas do serviço dele, e sentei no sofá e sabe quando uma vozinha fala assim, entra no Marketplace? E eu falei, ai, Senhor, né? Eu não gosto muito de ficar nas redes sociais, né? Mas entrei. Na hora que eu entrei, eu não entrei no Marketplace, eu entrei no feed mesmo do Facebook. A hora que eu abri, tinha um sofá. Do jeito que eu queria, na cor que eu queria, do jeito que eu pedi para Deus. Tava lá. Aí eu falei, nossa, meu Deus, né? Pisquei o rapaz. Aí ele já me respondeu prontamente. Fazia 30 minutos que ele tinha postado o sofá. E ele falou, você está interessado? Eu levo agora na sua casa. E eu falei, oh, glória a Deus. Já desci com o sofá que eu tinha, que eu dei para o meu genro, desci com o sofá, já subi com aquele. E eu falei, glória a Deus. E por que eu estou testemunhando isso? Para que a gente não perca a fé. Porque às vezes a gente acha que o milagre de Deus, a provisão de Deus, são coisas extraordinárias. E é no dia a dia, em coisas cotidianas, o Senhor ele age na nossa vida. Pode parecer nada para muitas pessoas orar a Deus pedindo um sofá, né? Mas eu tenho um pai que cuida de mim e que sabe das minhas necessidades. E se eu não clamar a ele, eu vou clamar a quem? Então não perca a sua fé. Talvez o que você precisa, você muitas das vezes está pensando, eu vou pedir para Deus isso, é tão pequeno, é tão pouco. Mas Deus pode. Deus pode fazer do nada tudo, né? Deus pode fazer daquilo que eu vendi, o sofá que eu precisava. Então creia no Senhor, confie nele, não deixe que as circunstâncias venham abalar sua fé, confie que Deus é fiel para fazer. Amém? E ele sempre faz e sempre fará. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos para a palavra? Campos, por favor. Sim. Aleluia. Sou eu, Isabel. Fica à vontade. Hoje a palavra está com o evangelista Campos. Recebam a palavra de Deus através da vida dele, que eu sei que vai ser algo que nós precisamos da parte do Pai. Amém? Amém. Então, fique à vontade, se você quiser usar o microfone. Não, eu acho que não precisa. Vocês estão ouvindo bem aí, né? Eu falo um pouco baixo, então vocês não vão ouvir muito bem. Tem que tomar cuidado para não acordar o neném. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É uma responsabilidade toda vez que a gente vem à frente para trazer a palavra, para trazer uma palavra para a igreja. E não importa o tamanho da igreja, quantas pessoas tem, não importa a circunstância, importa é que a palavra seja dita, que a palavra seja pregada e que possa entrar em pelo menos um coração que esteja presente aqui ou que esteja assistindo, que receba essa palavra. Por quê? A palavra lançada, ela não volta vazia. E ela faz o propósito ao qual ela foi destinada, que é para cura, para libertação, que é para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos dar direção na nossa vida. Assim como a Rosana estava compartilhando aqui, eu tenho um pai e eu vou clamar a quem? Se eu não tenho a quem recorrer, eu vou recorrer ao meu pai. Se eu não tenho um pai aqui na terra, se o meu pai já não está mais aqui, eu vou recorrer ao meu pai do céu. E quem melhor do que o pai do céu, que nunca dorme, que não dormita, que não cochila, está sempre nos vigiando. Sempre. Até durante o nosso sono. Nós dormimos, mas ele não. Ele nos vigia. É melhor tirar isso aqui daqui. Eu vou acabar derrubando. Então, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra e uma direção que eu recebi do Senhor. E vocês sabem que a palavra primeiro fala com aquele que vai trazer a palavra. A palavra trata primeiro comigo, com quem quer que seja que esteja aqui à frente
trazendo essa palavra, mas ele fala primeiro com aquele que se coloca à disposição para ser ferramenta na mão do Senhor. Então, eu não tenho como vir aqui à frente e trazer algo que eu ouvi dizer. Eu posso trazer, não tem problema nenhum. Algo que eu ouvi dizer, algo que foi compartilhado comigo, que eu não testemunhei, que eu não vivi. Porque alguém viveu, alguém testemunhou, e eu recebi esse testemunho e posso repassá-lo. Mas a partir do momento que é algo que fala com você pessoalmente, sai da nossa boca de uma forma diferente. E chega, alcança o coração de uma forma diferente. Porque aqui somente um instrumento, como se fosse um alto-falante do Senhor emitindo o som. E quem trabalha no coração de cada um de vocês é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz a obra. Amém? Bom, hoje, a gente ouve muito que a gente tem que ser profético. Ministério profético, palavra profética, tudo tem que ser profético. Você tem que profetizar. Tudo que sai da nossa boca é uma profecia. Por isso diz, toda palavra lançada, toda flecha atirada e toda oportunidade perdida não volta atrás. Aparece uma outra oportunidade, aparece uma outra palavra, às vezes a mesma palavra, mas que ela chega de uma forma diferente ao coração de quem está ouvindo. E a oportunidade, aquela oportunidade, aquele cavalo selado que passou ontem, não passa mais, passa um outro cavalo, ou uma égua, ou um burro, ou um jegue. Mas aquele cavalo que passou já, aquele cavalo não passa mais. Amém? Então, nós temos que caminhar no profético como, de que forma? Tem que ser da forma de que Deus manda, da forma de que Deus coloca, da forma de que Deus orienta. Sempre obedecendo à direção dele e não seguindo o nosso coração. Como foi dito aqui também, tudo que você vai fazer, você busca no Senhor. Senhor, a vontade do meu coração é essa, mas está de acordo com aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida? Está de acordo com o que o Senhor tem reservado para a vida da minha família, do meu filho, do meu trabalho, do meu irmão? Então, a gente não pode seguir só o nosso coração. A gente tem a vontade do nosso coração e a gente coloca diante do Senhor para que Ele filtre se aquilo é bom ou ruim para nós. E deixar nas mãos dele a decisão de chegar até nós. O que a gente quer, o que vai satisfazer o nosso desejo, o que vai alegrar o nosso coração, ou se vai chegar até nós aquilo que ele tem reservado. Porque a palavra nos diz que o que o Senhor tem reservado para nós é infinitamente mais e melhor do que a gente possa imaginar para nós. E quando o Senhor realiza o desejo do nosso coração, é meio complicado porque a gente começa a querer se achar um pouquinho. Eu pedi e o Senhor me deu. E aí eu começo a ficar um pouco mais ousado nas coisas em que eu começo a pedir a Deus. O Senhor gosta de um filho ousado? Gosta. Mas o Senhor também, ele se alegra de um filho educado, de um filho equilibrado, do filho obediente, principalmente, né? Então, quando a gente começa a trazer algo para alguém, espontaneamente, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, é totalmente verdadeiro aquilo, porque é o Espírito Santo que está trazendo. Mas quando é algo que nós trazemos do nosso coração por uma experiência real, também é verdadeiro, porque é uma experiência real. Mas se é algo que eu acho, não é verdadeiro. É uma suposição, é algo que eu estou achando. E como é que nós trazemos cura se nós não fomos curados naquilo? Naquela linha, no profissional, no pessoal, no amoroso, no familiar, no conjugal. Se eu não fui curado no problema que eu tenho com a Isabel, como que eu vou ministrar para outro casal que tem um problema parecido com o meu, que eu ainda tenho, não foi resolvido? Eu não tenho como ensinar, dar direção para aquele casal, porque eu também estou sem direção, eu estou perdido. Ainda estou perdido. Não achei o caminho.
E aí eu posso até trazer uma boa informação para eles. Mas uma direção, não. E aí, a gente, igual eu estava falando, né? A gente pede, o Senhor dá, e a gente começa a ficar meio exibido, né? Aí você começa a colocar uma roupa mais chamativa, começa a dar uma melhorada na voz, né? Falar umas palavras mais difíceis, né? Querer mudar o corte de cabelo, que não é o meu caso. E aí, e a gente começa a querer se exibir, e a gente não pode se exibir. Quem tem que aparecer é o Senhor, através de nós. Refletindo, o que a gente tem que refletir? Cristo. Cristãos, pequenos cristos, imitadores do Senhor. O que tem que aparecer? A palavra, a Bíblia. E que porque é a base que indica o caminho para onde a gente tem que ir. Igual a Rosana falou, tem alguma coisa que você está na dúvida de fazer? Busca na palavra e ora a Deus. Deus vai dar direção. E a direção que o Senhor dá pode ser o caminho mais difícil, mais pedregoso, mais complicado, mais longo, mais dolorido. Geralmente é, né? Porque não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. O Senhor usa todas as circunstâncias para tratar a gente, tratar o nosso coração. E para a gente estar curado, verdadeiramente, o Senhor tem que estar com a gente. Às vezes a gente até não está curado ainda, mas quando o Senhor está com a gente ainda não está curado, a gente passa. Eu sempre lembro daquela passagem de Moisés com o povo no deserto. O povo só pisava na bola com o Senhor ia, trazia juízo, trazia conserto, e pão do céu, água da pedra, roupa crescia no corpo, sandália no pé. E o povo murmurava. Deus falou, Moisés, fala o seguinte, pega essa rapaziada aí, esse bando aí, que só dá trabalho para mim. Deus não falou desse jeito, né? Aí já é a minha versão. Pega essa turma aí, vai para a Terra Prometida, que eu vou mostrar o caminho, vou mandar um anjo na frente, se vier outro povo contra, vai passar a espada, vai matar todo mundo, vocês não vão sofrer, vai continuar a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, comida e água, e pode ficar tranquilo que vocês vão chegar lá. Mas eu não aguento mais essa negadinha aí. Aí Moisés sentou na pedra e falou assim, Senhor, vai. Se for para não estar na sua presença, eu prefiro ficar no deserto, passando fome, passando sede, passando dificuldade, mas o Senhor vai estar comigo. E aí, isso mexeu com o coração do Senhor, né? Moisés, de fato, ele me conhece. Ele sabe como eu sou por dentro. Então, para a gente estar curado, você tem que reconhecer que você está cego, que você está surdo, que você só fala bobagem e que você precisa da direção do Senhor. Eu estou com 57 anos, mas às vezes eu ajo como uma criança de 5, ou menos até. Igual a Lorena, que está com 2. Tem vezes que eu faço as coisas do jeito dela. E diante do Senhor a gente é a mesma coisa, a gente é teimoso, esperneia, se joga no chão, porque eu quero, e não é coisa boa para você, e você insiste, e patina no lugar até que começa a cheirar mal. Você não sai do lugar, começa a cheirar mal, mas você está teimando que você quer aquilo. E não é aquilo que Deus tem para você. Você tem que aprender a parar de ser teimoso, reconhecer que é dependente dele, e que você precisa dele. Você vai chegar num monte de lugar com o seu conhecimento. Mas qual que é o seu conhecimento? Você buscou? Você estudou? Você se formou? Você conheceu? Não. É só pelo que você acha, você não conhece. É o achismo, porque o caminho que você não andou ainda, você não conhece. Eu conheço, eu sei ir para São Paulo, eu sei para vários lugares lá para São Paulo. Mas tem lugar que eu não conheço. Onde eu não conheço, eu peço auxílio ao quê? Ao GPS, que vai indicar o caminho para mim. O Senhor é o nosso GPS. O Espírito Santo de Deus é o nosso GPS. É Ele que indica o caminho certo. E para isso a gente tem que ser prático. Como é que a gente tem que ser prático? A Isabel bate muito nessa tecla comigo. Você tem que
ensinar. Explicar, ensinar as coisas para quem estão próximo de você, seus filhos, seus irmãos, pessoas que buscam alguma orientação até você a respeito de alguma coisa. Então você ensina. Só que o principal é você ter que fazer aquilo que você está ensinando. Se você fizer, demonstrar para a pessoa aquilo que você está ensinando, é como se fala, né? O conselho orienta, mas o exemplo arrasta. E aí, aquilo que, né, que você fala, para você cobrar alguma coisa de alguém, para você chamar a atenção de alguém naquilo que ela está fazendo de errado, aquela pessoa, se ela souber, já viu você fazendo aquilo certo, vai ter outro peso. Agora, se ela viu você fazendo errado e você está chamando a atenção dela, ela vai ter um peso muito ruim. A pessoa não vai dar bola para o que você está falando, não vai escutar o que você está falando, não vai acreditar no que você está falando. Porque, mãe, você faz pior do que eu e você quer chamar a minha atenção? Quem é você? Qual a autoridade que você tem de querer falar alguma coisa para mim? Entendeu? Nós devemos falar do verbo. E aí ele, o verbo, que é o verbo, que se fez carne entre nós, vem e traz o que pra gente? Quando a gente fala com o verbo que se fez carne, e ele traz o que pra gente? Quando a gente socorre, pede socorro a ele em qualquer coisa. Na parte financeira, na parte sentimental, profissional. Na parte financeira ele traz a verba. A Rosana testemunhou aqui que não tinha dinheiro para comprar a primeira coisa era o armário, né? Acabou comprando o armário, o sofá, e o que mais? E o micro-ondas. Não, ela não comprou, ela ganhou. O Senhor proveu. Então, ela precisava de uma coisa. Ela recebeu 3. Infinitamente mais do que a gente imagina ou pensa. E aí, o dono de tudo é que providencia isso. Só para vocês saberem que ele é o dono de tudo. E aí a gente tem que aprender com a cruz para poder entender a eternidade. A gente acha que adorar ao Senhor é vir aqui, tocar um violão, cantar um hino, fazer uma oração que chama a atenção de todo mundo, aquela oração bonita, com palavras, aquelas palavras bonitas, assim, que às vezes a gente nem entende o que quer dizer e tal. E adorar o Senhor é adorar o Senhor com a nossa vida. Com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, honrar o Senhor, adorar o Senhor com manter as nossas contas em dia, as nossas dívidas em dia. De preferência que não tenhamos dívida. Em nome de Jesus, eu profetizo que a gente não tenha dívida. Que a gente consiga comprar tudo à vista. Mas se tiver dívida, que esteja em dia, que não esteja devendo para ninguém. Isso é adorar o Senhor. É quando for fazer uma comida bem feita, gostosa, bem temperada, igual aquela que a senhora faz. Maionese. Tudo que você se propõe a fazer, é como a palavra diz, você vai fazer como se estivesse fazendo a Deus. Como se estivesse fazendo ao Senhor. Eu não estou fazendo para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa. Eu estou fazendo, é o Senhor que vai sentar à mesa. É o Senhor que vai usar essa cadeira que eu estou fazendo. É o Senhor que vai vir aqui e lavar a mão nessa pia que eu tô montando. Cadê o Beto? A pia que eu estou montando, né? É Deus que vai vir aqui lavar as mãos. Né? Aquela bacia do banheiro, o Senhor que vai usar. Então, vou fazer da melhor forma que eu consigo fazer, até que eu consiga aprender melhor, para fazer melhor ainda do que eu estou fazendo hoje. Então, eu tenho que me relacionar com o provedor de tudo, como foi dito. Se eu me relaciono com o provedor, eu paro de ficar preocupado, ansioso com o que eu estou precisando. Eu estou precisando, mas eu tenho certeza que o provedor vai trazer no tempo certo. Eu quero para ontem tudo que eu quero, mas o tempo de Deus é o melhor Deus para nós. É o melhor tempo para nós, o tempo do Senhor. A estação mudou. Tenho que ser profético. Então eu profetizo, como eu já profetizei. Não compraremos mais a prazo, não pegaremos mais fiado, não deveremos mais para banco, não vamos precisar de cartão de crédito, nós vamos comprar à vista. É isso que eu profetizo na nossa vida. E você não tem que produzir nada. Você não tem que dar força para o Senhor.
Você não tem que dar uma mãozinha para o Espírito Santo. Você tem que atrair a presença dele. Como que você atrai a presença dele? Testemunhando com a sua vida. Fazendo as coisas do jeito certo. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que seja difícil, mais longo, mais demorado. Mas do jeito certo, você atrai a presença dele. Com a sua oração, em particular no seu quarto, onde quer que você ore. Com a sua predisposição em ajudar alguém que está passando por uma dificuldade, e o Espírito Santo vai dar aquele cutucãozinho assim, vai lá, fala alguma coisa para ele, está precisando ouvir alguma coisa, vai lá. Aí você fala, mas o que eu vou falar? Nada, só vai lá que eu vou colocar a palavra na sua boca. Foi assim que o Senhor fez a Jeremias? Foi. Só vá, se predisponha, e eu vou colocar a palavra na sua boca. Nós temos que ser afetados pelo sobrenatural do Senhor. Como que você é afetado pelo sobrenatural de Deus? Você só pode ser afetado por uma coisa que você tem intimidade, que você tem proximidade, que você tem... que você está próximo, que você é próximo, que você está junto. Então temos que ser íntimos de quem para ser afetado pelo sobrenatural de Deus? Do Senhor. Temos que ser íntimo dele. E aí, Jeremias 1, 10 ao 12, diz assim. O Senhor disse a ele assim, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, isso é Jeremias falando. Que vês tu, Jeremias? E aí Jeremias responde ao Senhor, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou seja, o Senhor diz a Jeremias aqui, eu cumpro a minha palavra. Eu nunca deixo de cumprir a minha palavra. Tudo aquilo que eu me comprometo através da minha palavra, eu cumpro. Mesmo que você não mereça, eu cumpro. Porque quando o povo de Israel fez aliança com o povo que não merecia o Senhor, veio uma guerra e o Senhor defendeu o povo estranho ao povo hebreu. Por quê? Porque havia uma aliança feita com Israel. E o Senhor honra a aliança que ele faz. Ele vai deixar de cumprir a palavra dele. Se a gente não ouve os profetas que nos previnem das coisas ruins, o que acontece? A gente vai ter que ouvir os profetas que vêm para corrigir. Que vêm para puxar a orelha, que vêm para bater na gente, para dar tapa, para dar chute. Então, não ouvi nenhum fala Deus aí, porque ninguém falou, fala Deus. Isaías 38, 1. Isaías 38, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. Ezequias era o rei naquela época. Adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com o rei o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse, assim diz o Senhor, meu rei, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias estava doente de morte e o profeta do Senhor veio e disse que ele ia morrer. Coloca em ordem a tua casa, arruma o teu altar, porque você vai morrer mesmo. Você está doente de morte. Virou a costa e saiu. Antes que ele chegasse, já ainda no pátio lá do palácio, enquanto a hora que ele virou a costa e saiu, o rei virou-se o rosto para a parede e orou a Deus e disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Um choro e uma confissão de arrependimento. De fato, tudo que ele falou, Senhor, era verdade. Ele tinha sido isso diante de Deus. E aí o Senhor ouviu a oração dele, e assim veio a palavra do Senhor a Isaías, que estava
saindo do palácio, não tinha saído ainda, veio e disse a Isaías: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. O Senhor se comoveu com a oração e retirou a enfermidade de morte da vida do rei, e o rei viveu mais 15 anos. Ele morreu por outra coisa, depois de 15 anos. Foi um pouquinho pior, porque ele pisou mais uma vez na bola com Deus e ele achou o juízo do pai. Então, mas aqui, ele ouviu o profeta de correção, disse que ele ia morrer. Ele orou ao Senhor e o profeta veio e disse que ele ia viver mais 15 anos. O profeta, ele preveniu ele, o Senhor vai te dar mais 15 anos. Mas ele já sabia que se ele não vivesse corretamente os mais 15 anos, ele ia morrer, e foi isso que aconteceu. Porque ele não foi fiel aos olhos do Senhor. E o que derrubou Ezequias foi a soberba, foi o nariz empinado, o Senhor foi com ele, aquilo que eu falei. O Senhor livrou ele do reino da Assíria, o Senhor livrou eles de um monte de coisa, porque ele buscou o Senhor, ele se humilhou ao Senhor, e o Senhor concedeu a vitória a ele. E ele se achou, né? Que não era Deus, que era ele. Não, porque eu, o rei, você viu? Os assírios vencemos e... Não, daí a própria soberba, a própria altivez de coração causou a morte dele depois de 15 anos. Por isso, a nossa humildade diante de Deus tem que ser constante. A gente tem que reconhecer sempre que nós dependemos de tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente depende do Senhor. A gente até consegue fazer algumas coisas com o nosso entendimento, com a nossa força do nosso braço. Mas chega um momento que não dá. Você até vai tentar fazer e não dá certo. Você sabe fazer aquilo e se faz, dá errado. Você começa de novo, dá errado. Você começa de novo, dá errado. Aí, o que se faz, Isabel? Depois acontece isso? Para, senta, ora. Deus, olha, já fiz 50 vezes esse negócio, nunca deu errado. Está dando errado agora. O que está acontecendo, Pai? Qualquer impedimento sai, qualquer trava sai, em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que não está dando certo, Pai. Me orienta para que eu consiga fazer. E aí você vai e faz, dá certo. Tá ligando o som para fazer o culto, não tem um fio que não vai, e o microfone não funciona, aí você ora, pum, encaixa. E funciona. É sempre assim. Não podemos perder o propósito de Deus na nossa vida para a gente somente satisfazer um prazer. Aquilo que eu falei. O desejo do meu coração, se for realizado, nossa, eu vou ficar muito feliz. Vou ficar, nossa, Mas eu vou estar trazendo um prazer momentâneo. Porque o prazer que eu tenho que ter, o maior prazer, é o prazer no Senhor. Aquilo que eu falei, você pode até estar com fome, com frio, com sede, passando um perrengue, mas se a presença do Senhor é real na nossa vida, a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Mesmo estando no olho do furacão. Uma dívida aqui, o carro quebrado, eu vou de a pé, e ai meu Deus do céu, o arroz está acabando, não tem dinheiro para comprar outro pacote. Mas você ora ao Senhor, deita a cabeça no seu travesseiro, e você consegue dormir, descansar para acordar novo por um novo dia. Você quer cumprir a profecia do Senhor na sua vida? Morra! 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 Morra para o mundo. Deixa o Senhor nascer em você. Deixa o Senhor nascer na sua vida. Deixa o Senhor te orientar. E aí você tem que obedecer. Não ficar cheio de argumento. Sabe aquela pessoa cheia de argumento? Aí vem alguém que Deus está usando para orientar você. Campos, mas você não pode fazer assim, você tem que fazer assim. Mas eu sei que é assim. Mas Campos, se você fizer desse jeito, vai acontecer isso. Eu sei, eu já vi que é isso, assim. Cheio de argumento. Eu sei, mas eu não faço como tem que ser feito. Não faço no tempo certo, não faço para quem eu tenho que fazer. Eu não faço com prazer de fazer, eu faço por obrigação. É igual quando Moisés bateu na pedra, o Senhor falou, fala com a pedra. Moisés foi lá e deu uma pancada na pedra. A água saiu, o povo matou a sede.
Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque desobedeceu a palavra do Senhor. Mandei falar. Você bateu. Você não vai. Ó, sobe naquele monte lá. Subiu. Tá vendo lá? Lá é Canaã. Nossa, mas você não vai entrar. Porque você foi desobediente. E aí? Quer uma pessoa melhor do que Moisés, gente? Para conduzir um povo daquele, no sofrimento daquele. Um povo murmurador, reclamão. Porque devia ficar no Egito. Aqui estão passando fome. Caindo pão do céu, água da pedra. Estão passando fome. Mas que boca bendita. Aí foi morrendo um por um. Só sobrou Caleb e Josué. Daquele povo murmurador. Só sobrou os dois que entrou na terra prometida. Você quer chegar lá onde Deus tem reservado para você ou não? Para de murmurar. Obediência e não argumento. Mas aonde está o nosso coração? Aonde em toda essa conversa, aonde está o nosso coração? Mateus 6,19. Se quiser acompanhar. Mateus 6,19 fala assim. Os tesouros do céu é o tema. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Nosso coração se inclina porque ele considera precioso. O que é precioso para você? Seus filhos? Seu carro? Sua casa? Seu violão? Seu baixo? O que é precioso para você? O que é precioso para você, seu coração se inclina para aquilo lá. E a palavra de Deus diz que não. Em Jeremias 17:9, diz assim também. Dando passeio pela Bíblia, tá? Jeremias 17:9. Achei. Tá aqui. Enganoso é o nosso coração. O nosso? Não, aqui tá falando o. Enganoso é o coração, ou seja, todos os corações. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto é o coração. Quem o conhecerá? Enganoso e corrupto. Então, por isso que a gente tem que alinhar o nosso coração nas coisas de Deus. Quando você alinha o coração nas coisas de Deus, você deixa de ter um coração enganoso. Não é que ele deixa de ser enganoso, ele fica menos enganoso e fica menos corrupto. Mas só de ser menos enganoso e menos corrupto já é um ótimo coração. Provérbios 4:23. Provérbios é depois de Salmos. Eu estava procurando depois de João. Provérbios 4:23. Ele fala para a gente guardar o quê? Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? O coração. Porque dele procedem as fontes da vida. A boca fala de que o nosso coração está cheio, diz a palavra do Senhor. Então, guarda o teu coração. Não deixa o teu coração se inclinar para as coisas que não são do Senhor. Não deixa ele se inclinar para as coisas do mundo. E hoje, o manjar do mundo está grande. Você liga a televisão, tem coisa. Você vai para a internet, tem coisa. Todo lugar que você olha, do lado, na esquina, tem um manjar do mundo se oferecendo para a gente. Para corromper a gente de tudo aquilo que é o que o Senhor nos ensina. Para nos desviar do caminho do Pai. Mateus 10:37. Mateus 10:37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, o Senhor, não é digno de mim.
Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, o Senhor, não é digno de mim. No versículo 38, diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E no 39, quem acha a sua vida, perdê-la vai. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, vai achá-la. Então, se você quer viver, essa vida a gente vai viver uma vez, até que chegue a nossa morte. Mas você quer viver o porvir, você quer viver a eternidade, você tem que perder a sua vida para o Senhor. Não para o mundo. Não para as drogas, não para o vício. Não para as coisas ruins desse mundo. Mas para o Senhor. A gente ama mais as outras coisas ou a outras pessoas do que a Deus? A gente não é digno dele. Lucas 6,45. Lucas 6,45 fala sobre o homem bom de coração. Ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se os seus olhos forem bons, bom será o seu coração. Se o seu coração for bom, você vai colher coisa boa do seu tesouro, que está no seu coração, que tem que ser o Senhor. O nosso coração está concentrado no nosso intelecto, as nossas emoções e as nossas vontades. Falo que na nossa mente é a guerra espiritual, mas é no coração que também está a emoção. Porque o nosso coração sangra quando a gente está triste, quando a gente foi golpeado em alguma parte da nossa vida. Mas o nosso coração também, ele cresce, se alegra quando a gente é abençoado com coisas boas que geralmente provém do Senhor. Então, em busca disso, vamos pedir para Deus, para a gente não ter um coração duro, coração de pedra, que não se dobra às coisas do Pai, mas sim um coração submisso, que se dobra às coisas do Senhor. Em Ezequiel 36, Ezequiel 36 diz assim. Ezequiel 36, 26, o versículo. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne, se a gente deixar. Se a gente deixar o Espírito vir e tratar o nosso coração, a gente vai ter esse coração. Um coração submisso ao Senhor, temente ao Senhor, um coração que recebe tudo aquilo que vem do Pai, porque tudo aquilo que vem do Pai para nós é bom. É bom. Nada do Senhor é ruim. Até a pancada que ele dá na gente é boa. Mesmo doendo. Porque tudo que ele faz é para corrigir. Porque o pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Ele fala não pro seu filho. Ele dá uns tapas na bunda do seu filho se precisar. Mas porque ele ama. E aí ele até sofre com o choro da criança depois, que ele deu aquele tapinha no bumbum. Mas foi preciso para correção. Para que ele ande no caminho, para que ele não se perca. Para que ele se ache em Deus. Então é isso. Se a gente não se alinha, se a gente não alinha o nosso coração, a gente não muda o nosso pensamento, o nosso comportamento e as nossas ações. Então, a partir do momento que você começa a enxergar da forma que o Senhor mostra, porque a moeda tem sempre dois lados. O lado da cara e o lado da coroa. Assim como todas as coisas que se colocam à nossa frente. Todos os caminhos. Tem o lado bom e tem o lado ruim. E aí a palavra diz que o Senhor toda vez coloca diante de nós bênção e maldição. Coisa ruim e coisa boa. Está sempre na nossa frente. E ele orienta para que a gente escolha a bênção.
o lado bom, o jeito certo de fazer as coisas. Não cortar caminho, porque achar que vai chegar antes ou que vai ser melhor. Faz do jeito certo. Como eu disse, demorando mais, doendo mais, sangrando mais, mas depois o resultado vai ser bom. Porque se você quer antecipar alguma coisa, se você quer levar vantagem em alguma coisa, lá na frente o prejuízo vai ser enorme. A perda vai ser muito maior do que aquilo que você ganhou hoje. A perda ela vai ser muito maior. Então a gente tem que alinhar o nosso coração de acordo com o coração do Pai. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E agora eu pediria para a gente curvar a cabeça e fazer uma oração ao Pai. Soberano Deus, eterno Pai, nós gostaríamos, Senhor, nessa noite, diante do Teu altar, como aqui estamos, Senhor, nos reunidos aqui, perante os Teus pés, Pai, para colocar diante de vós o nosso coração, Senhor. O nosso coração cheio de falhas, o nosso coração pecador, o nosso coração mimado, o nosso coração, Senhor, às vezes preguiçoso, às vezes desobediente, teimoso, diante do Senhor. E pedir, Pai, perdão por tudo isso, por tudo de errado que a gente faz todos os dias. Que o Senhor permite que nós possamos abrir os olhos, que a gente acorde por cada novo dia que o Senhor nos dá. Que o Senhor venha, que o Teu Espírito venha, Pai, e venha nos tocar. Mas nos tocar em nosso coração, na nossa mente, no nosso coração, de uma forma, Senhor, que nós nunca fomos tocados, Senhor. Toca, Pai, na mente, no coração de cada um, meu Deus. E renova. Tira todo resquício, toda mágoa, todo mal, toda raiz de amargura que possa ainda estar escondidinha lá no fundo do nosso coração, Pai. Toda falta de perdão, Senhor, toda mágoa. Oh, aleluia. Vai tirando agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca profundamente no nosso coração, na nossa mente. Até aquelas coisas que nós já esquecemos que fizemos, Pai, de ruim. Vai limpando da nossa mente. Vai retirando do nosso coração. Todo pedregulho, toda pedra ardósia, toda rocha, Senhor, que teima em ainda ficar no nosso coração. Vai quebrando com a marreta de Jeová nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, derrama sobre cada um, Pai, a Tua unção de cura, a Tua unção de renovo, Pai, a Tua unção de libertação, ó Deus, no mais íntimo do nosso ser, Pai, aonde a gente não enxerga, aonde nem a nossa imaginação não consegue, o nosso pensamento consegue chegar mais. Mas o Teu Espírito pode, Deus. Vai lá, Pai. Cura agora toda cicatriz que ainda permaneceu aberta, Pai. Toda ferida que ainda, quando é raspada, sangra, Deus. Cauteriza agora, Senhor. Com o bálsamo que vem do Teu trono, Pai. Com o bálsamo que vem do Teu altar. E vai sarando, vai curando, vai retirando, Pai, tudo isso de ruim. E vai colocando bênção, alegria no Senhor. Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor se faz presente, a tristeza pula de alegria. A maldade acaba, o sofrimento termina. Em nome de Jesus, eu declaro agora cura, libertação, restabelecimento da alegria, da felicidade, de tudo aquilo que se perdeu por um tempo atrás, retorne em nossas vidas. Mas principalmente, a presença do Senhor seja real na nossa vida, na vida da nossa família e na vida daqueles que o Senhor vai colocar no nosso caminho, para que a gente seja canal de graça, de bênção, de cura e de libertação. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor já entrou com a providência e já realizou o que tem de melhor para cada um de nós. Amém? Amém. Quem recebeu, que as palmas louvem ao Senhor.
Então eu entrego agora a dona Rosana a condução dos demais do culto aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Guarda ela aí no teu coração. Esse olho azul aqui. Como a gente sempre fala, né? Vai ruminando ela aí durante a semana, durante seus dias. E vai, né, recebendo mais de Deus com a palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite. Amém? Bom, vamos agora então para a apresentação do nosso pequeno Isaac. Pequeno, grande Isaac, né? Porque o Isaac não é uma criança pequena. Amém? Glória a Deus. Vou chamar a pastora Isabel, que vai estar fazendo essa apresentação do nosso meninão ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tá certo. Obrigada. Glória a Deus. Fique à vontade, Bel. Obrigada, filha. Amém. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja em cada coração. Amém? Amém. Eu não tenho o privilégio de falar muito alto, mas eu vou me esforçar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, Jesus. Vamos apresentar o nosso pequeno riso. Isaac. Você que pode, abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Vou tentar assim, se precisar, né? Vamos tentar também aqui. Deus vai fortalecer minhas cordas vocais, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Passados os dias da purificação deles segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Amém? Por favor, Cristiane, Fabiano, o papai, vamos apresentar o pequeno Isaac. Queridos, não diferente de Jesus. Apresentar a criança no templo era uma ordenança do Senhor. E não é diferente nessa noite, não será diferente no meio do povo de Deus. É um processo completamente necessário. Todos precisamos nos apresentar diante do Senhor. O nome Isaac significa
riso. Aquilo que enche a nossa boca. Aonde expressa a alegria. Né, Isaac? E nós lemos aqui sobre um homem chamado Simeão. O que o Senhor me chama a atenção nessa palavra, enquanto eu vinha pensando, meditando no Senhor ali, nós não sabemos o que Deus sabe. Não enxergamos o que o Senhor vê. Estaremos apresentando o pequeno Isaac, mas nós não sabemos o que ele representa diante do Senhor. Simeão esperou uma vida para ver o Salvador. E o Senhor fez uma promessa a ele. Antes deles fechar os olhos, ele contemplaria o seu Senhor. Imagine o coração dos pais, dos avós, a expectativa por 9 meses para a gente ver essa coisinha tão linda. Imagina o desejo de um coração que ardia pela presença do Senhor. Um coração desejoso por contemplar o Salvador. Queridos, repito para vocês, nós estamos aqui para cumprir esse mandamento. Daquele que foi gerado no ventre por um propósito, que está diante do Senhor. E diante dessa palavra, nós queremos apresentar a vida do Isaac. O óleo está aqui, Rô? Amém. Jesus, abre para mim, por favor, Cris. Vamos envolvê-lo aqui, Fabiano, por favor. Mas a gente vai manter ele no seu colo, tá? Em nome do Senhor Jesus. Ai, que olho bom bonito. Ai, que coisa mais maravilhosa. Meu Deus do céu. Oh, glória. Amém, Jesus. Vem aqui no meio, Fábio, por favor. Amém. Vamos desligar. Por favor, Jesus. Queridos, se coloquem em pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estendam as mãos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Isaac. Em nome do Senhor Jesus. Pega um pouquinho sua cabecinha dele para mim. Abre aqui para mim, Cris, por favor. Aleluia, Senhor. Exaltado seja teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oremos, queridos. Senhor, em nome de Jesus, diante de ti, Senhor, trazemos o pequeno Isaac. E no teu altar, Senhor, nós entregamos a vida do Isaac nas tuas mãos. Pai, tu tens uma história escrita para esse pequenino. Que, Pai, está longe do nosso entender, mas não do teu. E nós queremos declarar, meu Senhor, que a tua vontade possa se cumprir na vida do pequeno Isaac. Que assim como Jesus, meu Senhor, ele possa crescer em graça e em conhecimento diante de ti e diante dos homens. Pai, nós queremos ministrar sobre a vida do pequeno Isaac a unção do Senhor, que quebra todo jugo, quebra tudo aquilo que não provém do Senhor, de geração em geração. E que o Isaac, meu Senhor, seja livre para cumprir, Senhor, a tua vontade, porque a ti nós entregamos a vida dele. Senhor, abençoa. Senhor, abre as portas. Senhor, prepara tudo aquilo, meu Pai, que esse pai, essa mãe, essa família, Senhor, precisar, para que a criação dele seja feita na tua presença. Espírito Santo de Deus, enche, meu Pai, essa família. Fabiano, Senhor. Cristiane, Senhor, para que possam criá-lo, meu Senhor, na tua presença, instruindo no teu caminho, na tua verdade e na justiça do Senhor. Pai, nós repreendemos tudo aquilo que se levantar contra esse pequeno. Nós repreendemos, meu Pai querido, todo ataque, toda retaliação, meu Senhor, toda palavra contrária, meu Deus, à tua vontade na vida dele. Em nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus,
Move a tua unção e o teu poder sobre a vida do Isaac nessa hora, meu Pai. Que ele seja cheio do teu Espírito Santo e possa, meu Deus, aleluia, atravessar, meu Pai querido, a tudo aquilo que o Senhor preparou na vida dele, até alcançar a vitória e o cumprimento da tua palavra sobre ele, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos o Isaac consagrado a ti, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Eita, dá um beijo nessa criança. Maravilhoso. Deus abençoe, fala. Isso. É desse jeito. Fica aqui um pouquinho, né, para o certificado. Ô, glória. Vem cá, Cris, para você segurar, por favor. Deixa eu falar no meio. Vem, filha. Amém, Jesus. Amém. Vem, o Beto e a Rosana. Vem aqui, filha. Vem também. Tira a foto para ela, bebê, por favor. Você está filmando? Beto, Rô. Por favor. Tem que sair lá na porta, vai ficar grande. Muito bem. Onde foi? Muito bem. Glória a Deus. Deus abençoe, pequeno, delícia. Oh. Posso fazer uma oração só para o coração? Amém, Jesus. Deixa eu fechar mesmo. Queridos, eu quero só compartilhar muito rapidamente algo que o Senhor tocou no meu coração em uma palavra que Ele me deu da outra vez que nós estivemos aqui. E toda filha obediente, né, que gosta de obedecer o pai, vou então assim entregar em nome do Senhor Jesus o que Ele trouxe ao meu coração. Pedir muita confirmação dele. E aí, a hora que nós chegamos aqui hoje, que eu sentei ali, quando eu olhei aqui para o cajado, ele repetiu a mesma coisa. Estou até arrupiada aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso fazer 2 orações que ele trouxe ao meu coração. Uma pela vida do Andrei. Andrei, come on, please. Amém, Jesus. Essa pessoa abençoada, Deus tem um propósito muito lindo na vida do Andrei. E ele pediu para te dizer, não fuja. Porque ele te deu autoridade, Andrei. Ele compartilhou algo comigo essa semana e nós fomos buscar discernimento do Senhor. Tem um porquê, depois a gente conversa. Mas Deus te deu autoridade de um jeito diferente. Você foi chamado pelo Senhor para confundir os sábios desse mundo. Porque aquele que Deus levanta, queridos, aquele que o Senhor chama, aleluia, quem vai trabalhar é Ele. Quem faz é Ele. Quem abre a porta onde não tem porta é Ele. E aí a porta que Ele fechar, ninguém pode abrir. Mas a que Ele abriu, ninguém pode fechar. Então não tenha medo, Andrei. Apenas se entregue. Deixa o Espírito te levar. Porque Ele deu autoridade no meio da tua família, do seu jeitão. Mas Ele instituiu você assim, para fazer a diferença. E você vai contemplar o agir do Senhor nos seus dias, em nome de Jesus. Viu? Estenda as mãos aqui, por favor, queridos. Em nome do Senhor. Põe a mãozinha no coração, filho. Em nome de Jesus. Rô, por favor, me ajuda aqui.
E eu quero pedir para o Beto, por favor, Beto, vem cá também. Em nome do Senhor Jesus. Fica aqui do lado dele direito para mim, por favor. É mais só para que a gente ministre em concordância isso. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a vida do Andrei diante de ti, Senhor. Cobre ele com teu sangue, Jesus. O Senhor é aquele, meu Pai querido, aleluia, que dá honra aos seus, Pai. Nós não conhecemos, meu Pai, uma vírgula, aleluia, que o Senhor escreveu. Porque o Senhor é aquele que fez a origem do homem. O Senhor é aquele que acompanha o homem, meu Pai, até o findar dos seus dias e no porvir a vida eterna. Que nada possa impedir o Andrei de concluir, Senhor, a boa obra que o Senhor concluiu na vida, que o Senhor começou na vida dele, porque o Senhor é fiel. Então, meu Pai querido, toda língua que se levantou ou se levantar contra o Andrei, possa ver o agir do Senhor, não de homem, o agir do Senhor na vida dele, e que ele possa se alegrar em ti, Pai. No lugar da vergonha, o Senhor dará dupla honra, porque tu conheces aqueles que são seus, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos, Senhor, a vida do Andrei diante de ti, Pai. O Senhor tem cuidado dele até aqui. Até aqui tem ajudado, sim, meu Pai. Mas eu quero pedir que, em nome de Jesus, a testificação da tua palavra, a palavra que vem do teu altar, a palavra que vem do teu trono, porque tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pai querido, libera, Senhor, o mundo espiritual sobre a vida do Andrei, em forma de bênção, em forma de milagre, em forma de vitória. As suas necessidades serão supridas em nome do Senhor Jesus, porque é o Senhor quem cuida de ti, Andrei. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos sobre ti a unção que vem do alto. Que não falte o azeite do Senhor sobre a sua cabeça. E o entendimento que você precisa, Andrei, a ti será entregue no nome do Senhor Jesus. E você vai glorificar ao Senhor. Não tenha medo de repreender o mal, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. E o Senhor será glorificado nos teus dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a mão sobre a sua família, assim como foi naquela visão lá. Porque não é você, é aquele que está em você, que é maior do que aquele que no mundo está. Porque o Senhor te deu autoridade para isso. Viu, querido? Em nome de Jesus, papai abençoe. Oh, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos chama de filho, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, pela vida do Andrei. Aleluia, 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 aleluia. Te carabanda xeriana, canta lava chai. Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. O Senhor te ama muito, viu? E nós também. Amém? Fabiano, me ajuda aqui, por favor. Vou ficar aí. Beto, por favor. Deixa eu explicar o que aconteceu bem rapidinho. Me ajuda aqui, ó, a tirar. Pode tirar, né? Pode? O que eu vi ali? Vem aqui, Alberto. Coloca a mãozinha aqui. Isso. 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 Para a glória do nome de Jesus. Deixa o Senhor conduzir, Beto. Porque ele disse assim, ó, coloque o cajado na mão dele. Eu olhava aqui, e ele falava, coloca o cajado na mão dele. Filho, que Deus colocou do seu lado é o sustento que você precisa. Deixa Jesus trabalhar e deixa ele testificar, tá? Se prepare, no nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos aqui mais uma vez. Pai, nós declaramos a tua bênção sobre a vida do Alberto.
presbítero Alberto, Senhor Jesus. Mas o Senhor tem algo preparado que não é nosso, é teu. E eu quero pedir, Senhor, tu que és o dono do tempo, no tempo certo, que é num breve tempo, Senhor, esse cajado será manejado pela vida do Alberto de um jeito diferente, pela vida de sua esposa de um jeito diferente, meu Pai. Há poder no teu nome. Quando você estiver diante do mar fechado, toque nas águas, porque o mar vai se abrir e você vai chegar do outro lado e vai conduzir o povo que o Senhor vai acrescentar na vida de vocês. Mas se prepare, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo levante, meu Pai querido do inferno, venha cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. E a história que o Senhor escreveu, meu Pai, nessa noite, está sendo, meu Pai querido, aleluia, trilhada pela vida deste casal. E eu, mais uma vez, eu peço a Ti, Senhor, confirmação da Tua palavra, porque é diante dela que tudo será consumado e o Teu nome vai ser glorificado neste lugar e aonde os seus filhos estiverem, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Betão, adestra as suas mãos, viu? Adestra as suas mãos e adestra o seu coração. Depois eu preciso falar um pouquinho contigo. Amém? Deus abençoe. Ai, meu Deus, perdão. Ai, serva, né? Jesus, abençoa a vida da Rô. Mais uma vez, Senhor. O Senhor conhece o coração da tua filha. O Senhor conhece os desejos do coração dela, os mais ocultos que nós não sabemos. Tudo está diante do Senhor, Pai. Até as trevas são para ti como a luz do meio-dia. Então, Pai, acende a candeia. Porque o tempo de cantar chegou. E não é porque você, mulher, é ministra de louvor, mas é que o seu cântico será mudado e o Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, Rô. Abençoe. Amém, queridos. Oh, glória a Deus. O Senhor é bom, né? Como Deus é bom. Louvamos a Ele por tudo que Ele faz, porque tudo que Ele faz é perfeito. Amém? Bom, já estamos caminhando para o final do nosso culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele está fazendo. Deus é maravilhoso. Amém? Vamos passar para os dízimos e as ofertas. Você que trouxe o seu melhor para abençoar a casa do Senhor, pegue na sua mão. Amém? Quero já agradecer também aos irmãos que têm contribuído através da conta da igreja, no Pix. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus venha transbordar poderosamente sobre a vida de todos. Amém? Glória a Deus. Você que pode, coloque-se em pé e nós vamos orar, consagrar ao Senhor. Glória a Deus, aquilo que você trouxe de melhor. E depois que nós orarmos, você pode sair do seu lugar, trazer aqui à frente. Amém? Bem, você vem ungir, por favor? Os irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Mesmo você que não tem, mesmo você que não trouxe algo para abençoar, eu quero que você saia do seu lugar, amém? O Beto vai estar ungindo a todos os irmãos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, Senhor, abençoando e consagrando, Senhor, todos os recursos, dízimos e ofertas trazidos à tua casa, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos e filhas, que o Senhor venha prosperar a obra das mãos dos teus filhos, Pai. Que o Senhor abençoe de todas as maneiras e de todas as formas a vida, a família, o trabalho. Que o Senhor venha, Jesus querido, com a bênção recalcada, sacudida e transbordante sobre os teus. E também sobre esta casa, Senhor. Que não falte, Jesus querido, os recursos para que essa porta permaneça aberta. Para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e para que tua palavra seja ministrada, Senhor. Assim nós oramos, graças damos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Saia do seu lugar. Venha receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o Senhor para sempre. Aleluia.
Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto os irmãos vão aí voltando para o seu lugar, eu quero já agradecer a presença de todos aqui esta noite. O nosso coração se alegra. Amém. O nosso coração se alegra, né? Quando a casa está cheia, quando os irmãos voltam para casa. A gente estava com saudade, né? Dos nossos diáconos, né? A Cris estava de licença. A saudade bate forte, né? A gente está acostumado a caminhar junto, então é sempre bom a gente estar sempre unido na presença do Senhor. Agradeço a cada um de vocês que vieram aqui hoje para receber a bênção de Deus também, né? Não só para a gente se reencontrar, mas para receber a bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Todos receberam só? Amém. Glória a Deus. Fá, o Gilberto, fazendo favor? Já ungiu? Amém. Eu não vi, desculpa. Amém? Vamos orar para voltar para a nossa casa abençoados, em nome de Jesus? Glória a Deus. Estenda suas mãos aos céus. Pai, muito obrigada pela tua presença nesta casa, por tudo que o Senhor preparou para nós esta noite. Deus, muito obrigada pelo banquete que o Senhor nos trouxe. Saímos daqui, Senhor, saciados, agradecendo ao Senhor, Pai, pelo alimento, Senhor, que o Senhor trouxe, Jesus querido, para nos saciar aqui. Pai, muito obrigada, Jesus querido, por cada vida que esteve aqui conosco e que vai voltar agora para casa debaixo da tua proteção. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que no percurso, Senhor, de volta para casa, o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo incidente, de todo acidente, de toda retaliação maligna, de tudo aquilo que o inimigo possa intentar contra nós. Que o Senhor nos guarde, Pai. E que ao chegarmos no nosso lar, a bênção que o Senhor derramou sobre nós aqui, esteja também sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Seja conosco, Senhor, abençoando também a nossa semana que se inicia hoje. E que tudo que nós venhamos fazer durante a semana esteja alinhado à tua vontade e cobertos pelo teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, oramos e graças damos ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.